Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao 9 e depois mais um verso lá à frente. Diz assim, palavra de Deus. Ora, Acabe, o rei, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada, ou seja, os profetas de Baal. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles, os profetas de Baal. Verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de árvore de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pedindo o que, gente? Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, comida de anjo, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Lá no verso 13 agora, vá lá no verso 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, os meus irmãos, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Resposta de Deus a Elias no capítulo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Ainda a resposta de Deus a Elias, que estava dizendo que estava sozinho, verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Até aí. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, ilumina a nossa mente, o nosso coração, sobre a revelação da tua palavra. Ela é a tua palavra. E porque é tua palavra, ela nunca voltará vazia. Ela sempre cumprirá o objetivo pelo qual ela veio. Que esse objetivo seja nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. E olhar para a vida dos personagens bíblicos. E ver como Deus agiu. E orientar também as nossas vidas nos dias de hoje. Tal qual Elias, os nossos corações podem estar experimentando as mesmas ansiedades, os mesmos esgotamentos. E é por isso que nós recorremos ao pão da vida, para que sejamos alimentados. Faz isso, Pai, por tua graça, é o nosso pedido, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.
Eu queria começar a mensagem de hoje falando de um tema que é muito atual e muito caro a todos nós, e que faz parte especialmente de uma geração como a nossa, uma geração que não para. Nós estamos num momento da sociedade em que parar é quase sinônimo de ser atropelado. A gente tem a nítida sensação de que a gente precisa estar se movimentando sempre, sob pena de alguém passar na frente da gente, quando não passar por cima da gente. Isso acontece no nosso trabalho. Há umas pesquisas recentes, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que há muitas pessoas com medo de tirar férias do trabalho. Por quê? Porque ela pode perder a próxima promoção, ela pode perder a próxima chance, pode alguém passar na frente. Isso vai gerando uma geração de pessoas quase sempre inquietas, quase sempre está faltando alguma coisa, quase sempre há uma sensação de que a gente não fez alguma coisa que precisava fazer. Isso aparece muito no nosso trabalho, aparece nas nossas famílias. Há muitos pais e mães que trabalham fora e convivem com um senso de culpa que não estão dando tempo suficiente para os filhos. E quando chegam em casa, trabalharam muito, estão muito cansados, ficam com uma cobrança interna de que eles não estão sendo pais suficientes. E normalmente essa cobrança, ela degenera em uma compensação de falar assim: como eu não tenho tempo, eu vou deixar o meu filho fazer o que ele quiser. Como uma compensação para o pai que eu não estou conseguindo ser, ou para a mãe que eu não estou conseguindo ser. Isso está gerando ansiedade em todo mundo, na família inteira, no trabalho, nos lugares que a gente convive. Você já percebeu a angústia das pessoas numa fila de fast food hoje em dia? Já percebeu? Praças de alimentação de shopping center, o desespero para se ganhar 30 segundos. E a gente fica perguntando, para que mesmo? Para que a gente está correndo tanto? Para que a gente está tentando ganhar 30 segundos? Trânsito. Não é verdade? Está todo mundo tão desesperado que você para num farol. Hoje tem gente cortando gente para ficar um pouquinho na frente, para sair 2 segundos na frente. E chegar 3 segundos antes em casa. A pergunta é para quê? Então nós vivemos num momento que, como tudo é demandado de forma excessiva, a gente está conhecendo os esgotamentos. Estamos vivendo uma sociedade de esgotados, de gente que está sem energia. Hoje em dia não é muito incomum você olhar para as pessoas, chega na sexta-feira, como é que estão as pessoas? Só o pó da rabiola, não é verdade? E a gente pensa que é só sexta, mas e na segunda-feira? Ixi, parece que o final de semana foi ainda mais intenso, né? Você vê as pessoas assim acabadinhas, porque tudo está chamando atenção e a gente tem que correr atrás das coisas. E o esgotamento é alguma coisa que a gente passou a experimentar. E se não está experimentando agora, você vai experimentar em algum momento da sua vida. Agora, você já parou para pensar o que significa a palavra esgotamento? Lembra alguma outra palavra que você conhece? Talvez você tenha se lembrado da palavra esgoto. E o que é esgoto? Esgoto é a canalização de dejetos, de coisas que são sobras, são restos. Percebeu o que é o esgotamento em você? Não é muito legal a gente pensar nisso, né? Esgotamento, deixa eu piorar a coisa para você. Se você associou esgotamento a esgoto, eu vou dizer para você que normalmente pessoas enfesadas ficam esgotadas.
Sabe o que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa cheia de fezes. Não é por acaso que eu estou dizendo isso. Porque no final da história nós estamos falando de restos ou dejetos que não deveriam estar. E eles estão avolumando em algum lugar que não deveria estar. Quando eu estou falando de esgotamento, é um estado de alma onde você não tem mais energia. Onde você vai perdendo o senso de esperança. E aos poucos vai entrando em você um senso de desesperança. E vai gerando uma espécie de paralisação da sua alma. E essa paralisação, esse esgotamento, por exemplo, ele pode ser físico. Talvez você esteja trabalhando demais, longos períodos dedicado a uma atividade específica, ainda que nobre, a gente pode ficar esgotado, a gente faz o que gosta, mas mesmo fazendo o que gosta, a gente pode daqui a pouco não ter mais prazer naquilo, porque a gente vai se esgotando em relação a isso. Então você começa a perder o prazer, a motivação. Aí você fala assim: pastor, eu me formei em engenharia, eu adorava fazer isso, mas eu estou no momento agora que eu não estou gostando mais, eu estou esgotado com isso. É verdade. É coisa que você até gosta, mas o como você está fazendo, está gerando em você esse senso de esgotamento. O combustível foi embora. Uma tarefa de trabalho, cuidar de um bebê. Toda mãe ama cuidar de um bebê, principalmente quando ele chega. Mas aí você vai trabalhando uma semana, 2 semanas, 1 mês, aí não dorme alguns dias, chega em 60 dias, como é que você está? Mas você desgosta de cuidar do bebê? Não, você não desgosta. Você gosta de fazer isso. Mas a atividade é tão intensa, e o como você está agindo é tão intenso, que isso vai esgotando você. Aí você olha para uma mamãe de um bebê novo, como é que ela está? Só o pó da rabiola de novo, né? O esgotamento ele pode ser mental também, porque a mente cansa. Cansa ou não cansa? A mente cansa. Muito tempo dedicado a alguma coisa, inclusive boa. Se você dedicar muito tempo a alguma coisa, a mente também vai cansar. Ao invés de ser uma coisa prazerosa, ela começa aos poucos a se tornar alguma coisa que vai mostrar exaustão. Você está estudando algo específico, está se dedicando a algum projeto, daqui a pouco o seu combustível vai indo para a reserva. Aí depois fica naquela faixinha vermelha lá do visor. Daqui a pouco o motor está parando. O esgotamento, ele pode ser também espiritual. Pode ser físico, pode ser mental, mas pode ser espiritual também. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Até fazer o bem provoca cansaço. E esgotamento. Se não fosse assim, a Bíblia não estaria alertando a gente. Não vos canseis de fazer o bem. Por que a Bíblia está mandando a gente não cansar? Porque cansa. Se não cansasse, ela não estava avisando a gente. De que a gente precisa pensar como a gente está fazendo bem, porque da forma como a gente estiver fazendo, a gente pode se esgotar também. Quando eu estou falando de esgotamento, eu não estou falando de uma pessoa apenas estressada. Estresse a gente passa. Você que anda no trânsito de São Paulo, você se estressa, mas aí você chega em casa, toma um banho, dá uma descansadinha no sofá, daqui a pouco você está pronto de novo. Não estou falando disso. Eu estou falando quando o combustível emocional já passou da reserva. Como é que a gente percebe quando está chegando em nós o esgotamento? Algumas coisas começam a acontecer. Olha para dentro de você e vê se esses sinais estão aparecendo em você. Uma das coisas que começam a ir embora quando você está esgotado é paciência. Você está começando a se irritar com coisas até simples demais. O cachorro chegou perto de você e não deu um cheiro em você, você já dá uma bica nele. Paciência foi embora. Alguém falou num tom um pouquinho mais elevado, você o que é então? Já responde assim. Outra coisa que vai embora é ânimo.
você começa a chegar assim, final de quase todos os dias, inclusive final de semana, com farol baixo, conhece? Quando você está com os faróis baixos, está quase apagado, né? Outra coisa que começa a ir embora é coisas que você gosta de fazer, mas você começa a perder o prazer em fazer coisas que você sempre gostou. E você fala assim, como é que pode uma coisa que eu sempre gostei e estou experimentando, não está dando mais prazer? Motivação começa também a baixar. E principalmente uma coisa começa a baixar: a alegria. A alegria de viver, a alegria de estar vivo, a alegria de receber vida e dons, de receber esse presente de Deus que se chama presente. Que a gente vive todos os dias. Deus dá 24 horas para você construir essas 24 horas. Quando a gente está na beira do esgotamento, a gente começa a perder essa alegria. Agora preste atenção, se você está no esgotamento físico, você dá uma paradinha, você descansa um final de semana, você tira um dia de folga e você começa a recuperar isso. Se você está no esgotamento mental ou emocional, você procura a ajuda de um amigo e conversa sobre o assunto e dá uma melhoradinha. Ou se você tiver acesso, você procura um terapeuta, ele dá uma conversada com você, ajuda você a trazer o equilíbrio às suas emoções. Mas quando você está esgotado espiritualmente, porque as coisas do Espírito, elas costumam ser para a gente a fonte onde a gente vai buscar as energias para quando a gente está cansado fisicamente e emocionalmente. O problema é quando o nosso espírito está esgotado e a gente não tem mais essa fonte inicial aonde buscar os recursos para ajudar naqueles outros esgotamentos que a gente tem. Porque o esgotamento espiritual, ele afeta as 3 dimensões da vida: corpo, alma e espírito. É por isso que quando alguém não está bem espiritualmente, isso vai aparecer nas outras áreas da vida. É só você olhar, porque está tudo interligado. Como fazer quando você está diante desse quadro que eu descrevi para você aqui? O bom é que a Bíblia tem essas respostas para a gente. O bom é que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que aqui tem história de gente como a gente. A gente vai ver que grandes homens e mulheres de Deus também passaram por coisas muito semelhantes ao que a gente passa. Gente que sentiu estresse, gente que sentiu desencorajamento, inclusive gente que sentiu esgotamento espiritual. Nós lemos um texto agora de um homem chamado Elias, um dos principais profetas de Israel de todos os tempos. Moisés e Elias, os grandes nomes do profetismo hebraico. Esse homem fez tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, tantas batalhas espirituais enormes. Chegou um momento que ele estava tão bem espiritualmente, tão forte, que ele desafiou 450 profetas de um Deus chamado Baal. E ele não só desafiou, como chegou uma hora, ele estava tão bem espiritualmente, que ele ficava brincando com os outros profetas, falava assim: olha, vocês já oraram para o Deus de vocês aí? Porque até agora ele não falou nada. Vai ver se ele foi fazer uma viagem e voltou e não está ouvindo vocês. Aí eles oravam, não acontecia nada. Ele falou: ó, talvez ele deu uma saidinha, foi para o banheiro. Porque ele estava num auge espiritual. Só que o tempo vai passando. E Elias foi lutando contra o mal sem perceber que foi ficando também esgotado no meio dessa luta. Ele foi perdendo as energias sem repor. E a gente olha para a história desse homem e vai ver como é que esse processo foi acontecendo. Ele era profeta em Israel durante o reinado de um rei chamado Acabe. E tinha uma rainha legal chamada Jezabel. Vocês conhecem, né? Não estou falando aquela vizinha que você chama desse nome. Estou falando a
aqui da história da Bíblia. E Elias, ele estava no Monte Carmelo, e num momento muito bom da vida dele, e ele venceu todos os seus desafios espirituais. Mas as forças dele foram sendo minadas. E chega num momento que ele se percebe sozinho, e o homem que enfrentou 450 profetas de Baal, agora começa a entrar num processo de esgotamento espiritual, que começa a ter medo de apenas uma mulher, e sai correndo, fugido para se esconder. Veja se essa não é a nossa história em muitas situações. Tem períodos da vida da gente que a gente é capaz de fazer coisas espetaculares. Tem períodos da vida da gente que a nossa fé, ela está para a gente vencer qualquer desafio. Mas tem períodos da nossa vida que uma coisa pequenininha está fazendo a gente desistir, a gente não ter mais fé, a gente passa às vezes uma semana falando com Deus, orando, mas aí acontece uma coisinha, uma fala de alguém, uma coisa que você escutou, uma palavra no seu trabalho, um vizinho, alguma coisa em qualquer lugar, e aí você é o pingo d'água que faltava no seu copo para transbordar o esgotamento. Veja esse processo que foi acontecendo na vida de Elias, e eu queria que você olhasse para você, e ver se essas coisas não estão muito próximas de mim e de você. Olha os sinais de esgotamento espiritual, e eu vou colocar o primeiro deles aqui, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma comparação. Primeiro sinal de que você pode estar passando por um esgotamento espiritual: você começa a abrir mão dos seus sonhos. Eu vou repetir aqui. Um primeiro sinal que você pode estar diante do esgotamento espiritual é que você só se preocupa com hoje. E você não projeta mais o futuro. Você começa a abrir mão dos seus sonhos, das coisas que moviam você. Você está lutando só para terminar o seu dia. E amanhã, você só quer terminar também o dia de amanhã. E você não sonha mais, não olha mais para frente. Você não tem mais esperança para frente. Isso é um sinal. Era o que estava acontecendo com Elias depois do grande embate espiritual que ele tinha. O texto que nós lemos no verso 4 vai dizer assim: Elias chegou um momento, fugiu, correu para debaixo de uma árvore e orou dizendo assim para Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu já vivi o bastante. Se você acha que é só você que experimenta essa dificuldade, de quem diz que você está tão complicado as coisas, que você fala assim: Deus, olha, eu não vou fazer mais nada, eu não vou caminhar mais por esse caminho, aquele projeto que eu já estava trabalhando, eu já fiz muito. Se você acha que é só você, eu queria encorajar você a ver que outras pessoas na história bíblica passaram por isso. Elias abre mão do sonho, e o sonho é aquilo que alimenta a vida. Quem não sonha mais é um morto-vivo. Olha o que a Bíblia vai dizer, que quando o Espírito é derramado sobre os seres humanos, acontece um processo interessante. Nós vemos isso no culto da manhã hoje. Os velhos passam a ter sonhos, e os jovens passam a ter visão. Ou seja, o renovo de Deus é de tal modo que até mesmo os anciãos passam a sonhar. E é tão legal quando você entra numa faculdade, por exemplo, e vê um senhorzinho de 65 anos, e ele está lá fazendo um curso. Eu já tive a oportunidade de perguntar e conversar com pessoas: você é tão bom. O Naldo também já teve experiência, né? Muitos de nós aqui. Você fala: mas como que o senhor com 65 anos está começando um projeto? Ele falou: eu tenho sonhos. Quem tem sonhos está vivo. Quem não tem sonhos já morreu, só não está enterrado ainda. Dá uma cutucadinha com carinho, claro. Quem está perto de você fala assim: você está sonhando ainda? Vê se ele está vivo ainda.
Ou vê se você encontrou uma pessoa debaixo da árvore, esgotado, igual Elias, e falando assim: Deus, já parei, não sonho mais, não saio mais do lugar. Primeiro sinal de esgotamento, você começa a abrir mão dos seus sonhos. Agora preste atenção, segundo sinal de que você pode estar passando por esgotamento espiritual. Você começa a pensar bobagens. Veja o que está acontecendo com Elias. Depois dele vencer de forma arrasadora uma batalha espiritual com os profetas de Baal, ele agora está exausto e ele se entrega a pensamentos estranhos e começa a passar bobagens pela cabeça dele. Quando a gente está em momento de esgotamento, cuidado, vigie a sua própria mente. Tem um ditado popular que não está nem escrito na Bíblia, mas é sabedoria popular. Qual é? Mente vazia é lugar de se pensar bobagens. É só você olhar, por exemplo, um adolescente ou jovem que está envolvido com trabalho, como ele não tem tempo de pensar bobagens. Agora deixa um jovem, um adolescente sozinho o dia inteiro, sem dar nenhuma atividade para ele. O que vai acontecer? Uma oficina de bobagens. Bobagens o tempo inteiro. Quando a gente se isola, a gente está num momento de esgotamento, a gente tem que vigiar a nossa mente, porque começa a passar pensamentos, a gente começa a fazer uma imagem negativa de tudo e de todos, a gente começa a pensar, a falar e fazer coisas que não faz sentido, coisas que não são verdadeiras e necessárias. Olha o que Elias está falando para Deus: Deus, eu já fiz o bastante. É como se Deus olhasse para Elias e falasse: Elias, isso quem decide sou eu, não é você não. Mas ele já chega para Deus: Deus, eu já fiz o bastante, eu já cansei, eu não estou mais afim de fazer nada. É nesse estágio que a gente precisa renovar a mente, para que a gente não deixe os nossos pensamentos serem uma sequência de coisas que não tem a ver com a realidade. É nesse momento que muita gente toma decisões irracionais e depois vai reclamar com Deus. Se você for honesto com você mesmo, levanta sua mão comigo e fala assim: Senhor, que foi que passou pela minha mente essa semana? Terceiro sinal de que você pode estar passando por um esgotamento espiritual. Você começa a desenvolver aquilo que os psicólogos chamam de baixa estima. Eis aqui um outro sinal bastante comum em quem está entrando no esgotamento. Você começa a ter uma imagem negativa de você mesmo e a realidade passa a ser distorcida. Você começa a enxergar coisas que não são a realidade que as outras pessoas estão enxergando. É por isso que quando você está do lado de uma pessoa esgotada, tem 3 pessoas celebrando alguma coisa e a outra não acha a menor graça. Tem pessoas vibrando, por exemplo, parece que o São Paulo ganhou hoje, não ganhou? Pessoa esgotada nem percebeu isso. Vai se perdendo as alegrias, as vontades de celebrar. Por quê? Porque você vai falando assim: eu não tenho motivo para celebrar. A minha vida não está bom o suficiente para eu celebrar. Olha o que está acontecendo com Elias aqui. Pessoas assim, vai começando a ter pena de si mesmo. Vai se acoitadando. Conhece essa palavra? Nem eu sei se existe. Mas é um neologismo. Você vai falando assim: que dó de mim. Como eu estou sofrendo e ninguém percebe. Isso é sinal de esgotamento. É o que estava acontecendo com Elias. Elias olha para Deus e em vez de ele confiar em Deus, ele fala assim: Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Esgotamento. Ele chega a cogitar com Deus: Deus, eu não quero nem mais viver. Um profeta do tamanho de Elias está fazendo isso.
Agora veja só, se Elias, olha como é irracional esse pensamento. Se Elias não quisesse mais viver, ele tinha corrido de Jezabel? Jezabel não estava doida para matar ele? Então, se ele quisesse morrer mesmo, era só ele ficar onde ele estava. Jezabel ia resolver esse problema para ele. Às vezes a gente está assim também. Deus, eu quero morrer, o carro vem te atropelar e você fala, não, agora não, Deus, eu quero morrer, mas espera aí, né? Parece aquela história que eu ouvi dizer, um cara estava muito ruim assim, né? E ele falou assim, eu vou colocar as minhas mãos na linha do trem, que eu estou desiludido, quero que ele passe por cima das minhas mãos. E ele põe as duas mãos assim, aí o trem vem vindo, chega bem pertinho, ele tira as mãos e fala, não quero nem ver. A gente às vezes faz assim, irracionalmente. A gente está esgotado, a realidade para nós não é mais a realidade, ela está distorcida. Com carinho, vê se a pessoa perto de você, como que está baixa ou melhor, como que está a autoestima dela. Pelo sorriso que ela está dando. Quarto sinal de que você pode estar entrando num esgotamento espiritual. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. Você começa a racionalizar que nada vale a pena. E você consegue explicar as coisas, o pior é isso. Coisas que você tinha alegria em fazer, coisas que geravam alegria em você, agora passam a ser motivos de reclamação. Sabe aquele marido que você pediu a Deus? Então, que Deus te deu? Você entrou no esgotamento, agora ele virou um sapo. O príncipe virou sapo. E não mudou nada, mudou só a sua forma de enxergar. Ou ele já era sapo e você não percebeu, ou ele continua um príncipe. Pode ser que o príncipe tinha engordado um pouquinho, né? Já passaram uns anos a mais, mas é o seu príncipe. Mas agora, como você está esgotado, você só enxerga as coisas para reclamar. Olha Elias como é que estava, estressado, esgotado, ele olha para Deus e fala assim, Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou sendo fiel, mas os outros ninguém está fazendo, Deus. Se conheceu nesse papel que eu estou falando aqui? Puxa, eu estou em casa só eu que trabalho, em casa só eu que faço as coisas, em casa só eu que me preocupo, em casa só eu, ninguém está fazendo, ninguém está se preocupando, sou eu. Esgotamento está levando a você a pensar desse jeito. A Bíblia vai dizer no verso 9 e 10 do texto que nós lemos, que Elias, com o seu esgotamento, ele entra para dentro de uma caverna e passa a noite. E a palavra de Deus vem para ele, e o que Deus fala para Elias? Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? É a caverna emocional que a gente se mete dentro. Cavernas espirituais que a gente se mete dentro. E começa a falar assim, olha, Senhor, eu estou fazendo, mas ninguém está enxergando. Eu estou enxergando, mas ninguém está enxergando. Eu estou fazendo o meu melhor, mas ninguém está fazendo. Você está dentro de uma caverna espiritual. Elias estava lá dentro e Deus pergunta para ele, o que é que você está fazendo aí dentro? Olha a resposta de Elias, racionalização. Ele diz assim, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Olha que resposta maravilhosa. Não é a minha sua resposta em muitas situações? E ele continua, os israelitas, o teu povo, Senhor, eles rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram os teus altares. Eles mataram inclusive os profetas que foram falar contra eles. Mas eu não, Senhor. Eu não fiz isso. E é por isso que eu corri para dentro da minha caverna. Aí começam as racionalizações. Aí você consegue dar explicações às coisas mais estapafúrdias que acontecem com você. Você começa a explicar coisas que você faz até de mal.
e você começa a tentar dar uma explicação que, afinal de contas, você tem que fazer aquilo mesmo, porque era o único jeito de você passar por aquela situação. Quinto sinal de que você pode estar entrando num esgotamento espiritual. Você começa a superdimensionar os seus problemas. Você começa a entrar numa compreensão em que tudo é exageradamente emocional para você. Por exemplo, você começa a achar que você sofre mais que todo mundo neste planeta de 7 bilhões de pessoas. Que ninguém sofre mais com você. Eu estou me lembrando de um irmão antigo, que alguns dos nossos irmãos conhecem aqui. O irmão... esqueci o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Ele nem é mais vivo. E ele dizia assim, para todo mundo que queria ouvir, que ele era uma das pessoas que mais sofria no mundo. E ele dizia para quem, olha, eu sofro demais. Inclusive, eu já sofri mais que Jesus. Todo mundo tinha essa reação que vocês tiveram. E ele racionalizava, ele tinha uma explicação. Ele falou o seguinte, Jesus viveu só 30 e poucos anos sofrendo. Eu já tenho 70 e continuo sofrendo. A gente vai achando explicação para tudo quando a gente está assim. A gente vai tentando explicar tudo o que acontece na nossa vida. Era o que estava acontecendo com Elias. Ele no verso 10 ele diz assim, eu sou o único que sobrou. Ele olha para todo Israel e fala assim, eu sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. Olha a dó dele mesmo. Era como se Elias estivesse falando para Deus assim, Deus, o Senhor não está com dó de mim? Só sobrou eu de justo, parece que ninguém faz as coisas certas, só eu que faço e ninguém está percebendo. Aí Deus chama Elias e fala assim, Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Baixa a bola, Elias. Você está exagerando os seus problemas. Veja se a gente não acha mesmo que a nossa situação financeira é a mais apertada do que todo mundo. Veja se a gente não acha mesmo que lidar com os nossos filhos é mais difícil do que os outros casos das outras famílias. Vê se a gente não acha mesmo que lidar com o tempo para a gente é mais difícil do que o outro que lida com o tempo. E a gente não percebe que Deus deu quantas horas num dia para todos nós aqui? Alguém tem 30 horas aqui, fora o banco Unibanco? Todos nós temos 24 horas, mas a gente acha que é muito mais fácil para a gente lidar do que o outro. Por quê? Porque a gente começa a exagerar e superdimensionar os problemas. Como é que uma pessoa entra facilmente em depressão? Quando ela começa a enxergar exageradamente a realidade. E ao fazer isso, ela começa a entrar num mundo que é cinza. O mundo perde as cores e ela vai entrando nesse esgotamento emocional. Tudo que eu falei aqui, talvez você tenha se identificado com uma coisa, com duas coisas, ou talvez você tenha se identificado com as 5 coisas que eu falei aqui. Mas não seria suficiente você sair daqui encucado, falando assim, o pastor falou um monte de coisa ali que eu estou vivendo. E você teria uma a mais para se preocupar. Mas o meu propósito é que a gente olhe para as Escrituras. Como é que eu venço essas coisas? Como é que eu venço os esgotamentos? Como é que eu passo a não abrir mão dos meus sonhos? Como é que eu não passo a me entregar a pensamentos que são bobagens? Como é que eu não me torno refém de uma baixa estima? Como é que eu não começo a desistir achando que as coisas não valem a pena? Como é que eu não superdimensiono os meus problemas? E aí algumas respostas bíblicas rapidamente aqui, para a gente ir para casa, colocando essa mensagem dentro do seu coração. Se você quiser vencer os esgotamentos espirituais, olha a receita da cura de Deus na vida de Elias. Primeira coisa que você precisa fazer, deixe-se ser tocado por Deus. Eu vou repetir isso porque isso parece simples,
Mas muitos de nós não estamos sendo curados dos nossos esgotamentos, simplesmente porque a gente não se deixa ser tocado por Deus. Pastor, o que é ser tocado por Deus? É você deixar que Deus use as oportunidades para que o seu coração seja quebrantado, para a palavra dele se tornar alimento para você. Isso é deixar-se ser tocado por Deus. Olha o que está acontecendo com Elias. Nós vamos ver que Elias está debaixo de uma árvore, e Deus manda um anjo, e o que faz o anjo com Elias? Toca Elias e diz assim: levante-se para você se alimentar. Porque tem hora que o alimento de Deus está disponível e a gente não se levanta para se alimentar. Deus está falando há muito tempo com a gente e a gente não se aproveita desse alimento. A gente não se deixa ser tocado por Deus. Você ouve mensagem no culto domingo à noite, na segunda-feira você ouve outra mensagem na internet, na terça você lê mais alguma, é tudo alimento, mas você não se levanta para ser tocado por Deus. Então a gente passa a ser consumidor de religião, sem se deixar ser tocado por Deus, para que esse alimento faça sentido na nossa vida. Depois que o anjo tocou nele, Elias se levantou e recebeu pão assado e água fresca para se levantar. Talvez o Espírito de Deus esteja trazendo pão fresco para você nessa noite, e água cristalina para você tomar nessa noite. Segunda coisa que trouxe cura para o profeta Elias nos seus esgotamentos. Se você quer ser curado por Deus e não submergir no meio de um esgotamento espiritual, mantenha-se em comunicação direta com Deus. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar. É verdade ou não é verdade? Olha para mim e para você e percebe o quanto nós oramos essa semana. Muito pouco. O máximo que a gente está fazendo é a oração do gato na hora do almoço. Conhece essa oração? É quando você chama o bichano. Você faz assim, ó. Amém. É o máximo que a gente está fazendo. É uma oração que desaprendeu a falar com Deus. Então o que acontece? Quando a gente está esgotado, o que é estar esgotado? É a gente estar transbordando. Encheu tanto que não tem mais para onde ir, transborda. E o que a Bíblia manda a gente fazer quando a gente está assim? Quando a gente está diante do medo, do ressentimento, diante da raiva, da preocupação, como ele estava Elias. Olha o remédio de Deus. Pare de transbordar e lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê, hein? Porque ele tem cuidado de vocês. Sabe por que a gente está se esgotando? Porque a gente não está lançando sobre Deus a nossa ansiedade. A gente vai colocando mais coisas em cima da gente, e mais coisas, e aí você vai enchendo o seu coração, a sua mente de coisas, e você não extravasa em Deus. A gente só vai experimentar essa energia do Espírito Santo, quando as coisas que estão nos trazendo frustração, a gente colocar em Deus, deixar transbordar em Deus, porque Deus é um oceano. Pode jogar nele que não tem problema. Aliás, ele manda jogar nele. Fala para quem está perto de você assim: se você estiver transbordando, está na hora de você jogar isso em Deus. Não joga na mulher não, nem nos filhos, e nem no cachorro. Eles não têm culpa. Pode jogar em Deus, que Deus segura essa bronca. Amém, gente? Terceiro passo de cura de Deus sobre o esgotamento espiritual de Elias: renova hoje a sua fé nas promessas de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente também começou a esquecer das promessas de Deus. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para você hoje, rapidamente, diga aí 3 promessas de Deus sobre a sua vida. Você lembra disso rápido? O
que Deus disse a respeito de você, o que Ele prometeu a respeito dos seus filhos, você se lembra? Nós desaprendemos a lembrar das promessas de Deus. Então, quando a gente está no meio do esgotamento, a gente não sabe como orar, porque a gente não sabe lembrar. A gente nem lembra que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. A gente nem lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai descansar à sombra do Onipotente. A gente esquece que a gente não entrega o caminho ao Senhor, e a Bíblia está dizendo que quando a gente faz isso, a gente confia nele e ele agirá em nosso favor. Você precisa se lembrar das promessas de Deus, quando a sua mente estiver levando você para um processo de esgotamento. Olha o que está acontecendo com Elias no verso 11. Deus olha para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Falou: Deus, eu estou aqui porque todo mundo fugiu, eu também fui o único que fiquei aqui, então eu corri para dentro da caverna. E aí essa conversa vai desenrolando, e Deus começa a falar com Elias: Elias, sai dessa caverna, porque hoje eu vou passar aí na frente. E eu fico pensando que, como às vezes a gente é capaz de esperar um monte de coisa, e a gente demora tempo esperando coisas que a gente gosta, mas a gente não espera as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Você já percebeu quanto tempo você passa diante de uma TV, esperando um programa favorito até que ele passe? E você não larga a mão disso, e você fica lá. Agora, por que é que com as promessas de Deus, a gente não tem paciência de esperar alguém que é totalmente confiável? Diga-se comigo: Senhor Jesus, o Senhor está passando nessa noite. Ajuda eu a sair da minha caverna, seja ela qual for. Desânimo, raiva, impaciência, falta de esperança. Me chama para fora da caverna. Eu quero ver o Senhor passar. Amém, gente? Fica na presença de Deus, que Ele vai passar, é uma certeza. Se você estiver fora da caverna, você vai experimentar a cura de Deus em você. Em quinto lugar, e eu termino essa mensagem de hoje, melhor, em quarto lugar, se você está num caminho de esgotamento espiritual, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Refaça o caminho que levou você a esse lugar, e reavalie a sua vida. A maioria dos esgotamentos não chegam de um dia para o outro, não chegam de uma hora para outra. Ninguém entra em desânimo de um dia para outro. Isso é alimentado dia após dia. Ninguém se torna uma má pessoa de um dia para outro. Isso é uma deformação do caráter. Uma criança não se torna mal educada de um dia para outro. Ela vai sendo mal educada. Uma pessoa não se torna desonesta de um dia para outro. Há uma caminhada para isso. Alguém não se torna bruto de um dia para outro. Há dia após dia em que isso está sendo alimentado. E o que a palavra de Deus nos ensina é: refaça o caminho que levou você a chegar nessa situação. Perceba as coisas que levaram você a chegar nesse esgotamento. Olha só o que Deus faz com Elias. Deus fala assim: Elias, sai da caverna e refaça o caminho que você fez. E após refazer o caminho, você vai estar num deserto. Duas coisas muito interessantes aqui. O nosso processo de cura, ele só acontece quando a gente começa a admitir os caminhos que nos levaram aonde nós chegamos. Enquanto a gente não admite isso, é você tentar ajudar alguém que está doente, mas ele não reconhece que está doente. Já tentou ajudar a pessoa assim? Tenta falar com alguém que está com pressão alta o tempo inteiro, e ele não acha que está, e fala assim, ó, para de comer comida salgada. Ele vai parar?
Se ele não reconhece que está doente, se não fizer o caminho de volta, não tem cura. Quais são os caminhos que levaram a gente aonde a gente chegou? Se você não está gostando do seu momento familiar, comece a olhar para trás, quais os caminhos que levaram você aí. Você não está gostando do seu momento profissional? Comece a olhar os caminhos que levaram você aí. Você não está gostando do momento seu com o seu tempo? Comece a olhar os caminhos que levaram você até aí. Quando você toma consciência disso e se coloca na mão de Deus e sai de dentro da caverna, o processo de cura de Deus já começou na sua vida. Agora não se espante se Deus levar você para um deserto. Porque é no deserto onde você fica cara a cara com Deus, não tem mais ninguém. Não dá para colocar culpa em ninguém. Não dá para você ter uma realidade paralela. É você e Deus. Então Deus vai se revelando a você a cada dia. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para falar ao seu coração que você não pode se cansar de fazer o bem. Porque no tempo próprio você vai colher se você não desanimar. Palavra de Deus para a sua vida hoje. O que é que você vai fazer com essa mensagem? Você vai juntar mais uma mensagem à sua vida? Ou você vai começar a sair da caverna e se deixar ser tocado por Deus? Você pode entrar nesse culto hoje, escutar tudo que você ouviu. Mas se você não se permitir ser tocado por Deus, Deus não vai entrar dentro da caverna para tirar você. Ele está passando e chamando você. Mas você precisa sair da sua caverna. Se você tomar a iniciativa de sair da sua caverna, assim como aconteceu com Elias, Deus vai tirar você da caverna para colocar você num monte de prosperidade e bênção espirituais. Da onde você vai enxergar diferente? Da onde você enxerga melhor? De dentro de uma caverna ou de cima do monte? Então não adianta você tentar enxergar melhor enquanto você está dentro da caverna. Eu termino essa mensagem com uma palavra de Deus de Isaías 40. Se você está experimentando esses sinais de esgotamento, e você recebeu essa palavra de Deus como processos de cura para você, olha a pérola da palavra de Deus para você sair daqui hoje vibrando em Deus. A você que está esgotado emocional, física e espiritualmente. Palavra de Deus, Isaías 40, verso 29. Ele, o Senhor Deus, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus falou ao seu coração? Segura que tem mais. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Agora perceba que interessante, eles não ficam parados não, eles correm, mas não ficam exaustos. Eles andam, mas não se cansam, porque o Senhor é a força deles. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra de Deus faça a diferença no seu coração e cure os seus esgotamentos. Saia da caverna para o monte de Deus, em nome de Jesus.